Hi guys, Lilia Nerd House aqui de novo, sem óculos porque eu sou ousada, entendeu? Fica aí o desafio, será que eu vou enxergar as anotações durante essa aula? Não sabemos. E hoje eu vou explicar um negócio que é meio chatinho, assim, né? Dá uns nós na cabeça, a gente fica meio perdido. Mas, ó, respira fundo que vai dar tudo certo, entendeu? Vamos falar de preposições. Mais especificamente in, on, at, to, for, ok? Essas 5 a gente vai falar hoje. Lembrando que to e for já tem uma aula só para eles dois aqui no canal, acho que foi o Fábio que fez. Vou deixar aqui no card. Será que é desse lado? Será que é desse? Mas que raio é esse negócio aí de preposição? O que é isso? Não me lembro. Preposição é tipo um conectivo na oração. Em português são aquelas palavrinhas de, por, no, na, para, em, que mais? Durante, sobre, dentro, lá, tudo isso, tá? Então, assim, a preposição vai ser tipo uma cola entre as frases, entendeu? Vai juntar uma coisa na outra e vai completar o significado geral daquilo que você tá falando. Então, olha só, nesse vídeo eu vou falar dessas 5 preposições, nessa ordem. Se você quiser ver alguma em específico, é só ir pulando até chegar naquela lá, tá bom? A ordem vai ser in, on, at, to e for. In, on, at, to e for. Beleza? In é usado para indicar tempo ou lugar. Como assim? Você vai usar in para indicar tempo quando você estiver falando de ano, mês, estação do ano ou parte do dia, ok? Então, por exemplo, I study in the morning. I study in the morning. Eu estudo de manhã. Sacou? Aí você pode trocar in the morning por in the afternoon, in the evening. Aqui a gente tem a exceção para night. Já começamos com uma exceção. Temos uma exceção aqui para night. Quando você for falar night, é at night. At night, tá bom? É a única exceção aí dos períodos do dia que você vai trocar in por at. E quando você for usar in para indicar um lugar, você pode estar falando de um país, de uma cidade, de um local específico. Por exemplo, she lives in Brazil. She lives in Brazil. Ela mora no Brasil. Ou então, he works in São Paulo. He works in São Paulo. Ele trabalha em São Paulo. In, tempo ou lugar. Beleza? Só para finalizar, in the significa em, no, na, nos e nas. Próxima preposição, on. On tem várias utilidades. As principais são tempo também, mas neste caso, quando você for usar on para falar de tempo, você vai indicar uma data específica, tá? Por exemplo, você vai falar o mês e o dia, entendeu? Também vai usar para lugares e para objetos, só que quando eles têm uma superfície. Locais e objetos que tenham uma superfície. O significado aí vai ser sobre ou em cima de, tá? Meios eletrônicos e, por último, nomes de ruas ou avenidas. Vamos então ver alguns exemplos de um por um, tá? Separadinho. Então, um exemplo de on para data específica. I was born on March 15. I was born on March 15. Eu nasci no dia 15 de março. Lembrando que eu falei que quando você for usar on para datas, para tempo, você vai dar uma data específica, tá? Você vai ser bem específico na sua informação. She studies English on Tuesdays and Thursdays. She studies English on Tuesdays and Thursdays. Ela estuda inglês às terças e quintas. E aqui tem mais um detalhe interessante. Sempre que você for falar dia da semana, você vai usar on, tá? On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday e assim por diante. Agora vamos dar exemplos para locais e objetos. Lembrando daquele detalhe que para usar on referente a lugares e objetos, eles têm que ter uma superfície, ok? O significado de on, nesses casos, vai ser sobre ou em cima de.
The book is on the table. The book is on the table. O livro está na mesa, ou em cima da mesa, ou sobre a mesa. The pillow is on the floor. The pillow is on the floor. O travesseiro está no chão. Ficou alguma dúvida? Se ficar com dúvida, gente, comenta aqui, tá bom? Que a gente responde pra vocês. Tá, mas e para meios eletrônicos? Como assim? Não entendi. Are you on Facebook? Are you on Facebook? Você está no Facebook? Don't believe everything you see on the internet. Don't believe everything you see on the internet. Não acredite em tudo que você vê na internet e não compartilhe também quando você não tiver certeza daquilo. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. E por último, para indicar nomes de ruas ou avenidas. He wrote a book about a man who lived on Baker Street. He wrote a book about a man who lived on Baker Street. Esse é bom, esse é bom. Quem curtiu esse exemplo, dá um high five. Ele escreveu um livro sobre um homem que morava na rua Baker. Porém, contudo, todavia, entretanto, se tiver número ali na rua, então se você for dar o endereço completo, entendeu? Número e rua, aí você vai usar at. A vida, ela é feita de exceções, né? Então, assim, é isto. Temos mais uma exceção aí. Se você for falar só o nome da rua, on. Se você for falar nome da rua e número, at. Só para finalizar, on the, a tradução é no, na, nos, nas. Então, vamos para at, vamos para at. Essa preposição vai ser usada para horários e locais específicos. Certo? Essa é bem simples, né? Então, já vamos para os exemplos. Para horários, I woke up at 9 a.m. today. I woke up at 9 a.m. today. Eu acordei às 9 horas hoje. Mentira, acordei às 6h30. Our flight will leave at 5 o'clock. Our flight will leave at 5 o'clock. Nosso voo sairá às 5 horas. E exemplos do segundo uso, que são os locais específicos. She has lunch at school every day. She has lunch at school every day. Ela almoça na escola todos os dias. E para finalizar, vocês vão dar risada dessa parte. At the é traduzido como no, na, nos, nas. E agora vamos falar de to e for. Eu vou falar um pouco mais rapidamente, justamente porque já temos uma aula só para esses dois, ok? Se você quiser saber mais detalhes, aprender um pouco melhor, tirar mais dúvidas, vou deixar o vídeo aqui no card. Por aqui. A preposição to vai ser usada em 5 principais casos. Primeiro, para indicar movimento, posição, direção, destino, tá? Então, por exemplo, we are going to Canada. We are going to Canada. Nós vamos para o Canadá. Ou nós estamos indo para o Canadá. Segundo, para indicar uma duração de tempo, do início ao fim. I studied Portuguese from 1995 to 2006. I studied Portuguese from 1995 to 2006. Eu estudei português de 95 até 2006. Terceiro, para indicar distância. It's about 2 blocks from the supermarket to her place. It's about 2 blocks from the supermarket to her place. São cerca de 2 quarteirões do supermercado até a casa dela. Quarto, para indicar comparações entre coisas. I prefer going to the movies to staying at home. I prefer going to the movies to staying at home. Eu prefiro ir ao cinema a ficar em casa. E por último, quinto uso, para indicar motivo ou propósito. E neste caso, depois da preposição, tem que ter um verbo. Por exemplo, we go out to relax and have fun. We go out to relax and have fun. Nós saímos para relaxar e nos divertir. Sacou? Se estiver muito difícil ou se você tiver com alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários, tá bom? E agora sim, por último, vamos falar de for. For vai ter 4 principais usos. O primeiro, indicar duração de tempo.
Presta atenção, que aqui você vai falar da duração de tempo, mas você não vai indicar o período do início ao fim, ok? Essa é a diferença entre for e to, que a gente acabou de falar. Então, exemplo, ó. I've worked at school for 5 years. I have, neste caso tá I've, contração I have, worked at school for 5 years. Eu trabalhei em escola por 5 anos. Sacou aqui a diferença que eu falei? Beleza. Segundo uso, para indicar a finalidade ou a função de alguma coisa. E geralmente, nesse caso, depois da preposição, vai vir algum gerúndio, que algum ing, tá bom? Exemplo, a shaver can is used for shaving the beard. Shaving, ing, ok? Esse é o gerúndio. Um barbeador é usado para fazer a barba. Terceiro, para indicar um benefício ou favor. Exercising is very good for the health. Fazer exercícios ou se exercitar é muito bom para a saúde. Deu para entender essa questão de benefício? E, por último, quarto uso, para indicar um motivo ou propósito. E aqui a diferença entre usar for ou to é que depois de for vai vir um substantivo. Por exemplo, this area is for guests only. For guests only, ok? Essa área é apenas para convidados. Lembrando, aqui a diferença entre usar to ou usar for, quando você for indicar um motivo ou um propósito, é depois de to vem um verbo, depois de for vem um substantivo. Belezinha? Deu para entender? Então eu vou encerrar por aqui. Lembrando, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, ok? Espero tê-los ajudado, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, se inscrever, comentar, compartilhar, se inscrever nas nossas outras redes sociais. Tá tudo aqui embaixo, tá na descrição. E por hoje é só. Thank you very much, kisses. Bye!